Yutzechor, Ovorechosher, Oshechalon e Ovorechar. Eu faço a luz, crio as trevas e crio o mal. Livro do profeta Ishaiar, ou seja, profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da teodiceia. Sendo Deus Todo-Poderoso, Ele criou o mal procede de quem? De Deus ou do diabo? Fica nesse vídeo porque eu, interpretando o texto, vai fazer uma exegese do livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7. Pega a sua Bíblia, uma caneta e um papel e bora pro texto. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Em primeiro lugar, é salutar entender que todos os verbos hebraicos aí desse texto que eu acabei de mencionar a princípio estão no particípio, ou seja, Deus está dizendo, eu estou criando, eu estou formando, eu estou fazendo. Isso é muito importante entender para que você compreenda a boa interpretação desse versículo. Todos os meus alunos e também aqueles que me acompanham aqui pelas redes sociais, ou seja, também alunos virtuais, eles sempre sabem o que eu digo, que a hermenêutica ela possui pelo menos 3 regras muito importantes. Primeira regra, contexto. Segunda regra, contexto. Terceira regra, contexto. É necessário entender o contexto da passagem, tanto o contexto expansivo quanto o contexto imediato do texto, para entendermos o que o texto realmente está querendo dizer. Apesar de todo mundo interpretar esse texto do profeta Isaías em questões de teodiceia, em questões ou seja, de Deus ser o causador ou criador do mal ou não, levantando essas questões teológicas a respeito de Deus, é necessário primeiro entendermos o que esse texto basicamente está querendo dizer dentro do seu contexto em que ele foi escrito. Então vamos ao contexto da passagem. Bom, basicamente o contexto desse texto é o que nós chamamos de o oráculo de Ciro, que começa do capítulo 44, versículo 24 de Isaías, até esse texto que nós lemos, que é o capítulo 45, versículo 7 do profeta Isaías. Vamos a alguns exemplos práticos. No capítulo 45, versos de número 1 a 5, por exemplo, Deus promete erguer a Ciro para ser um conquistador de nações e também conquistar a Judá do exílio babilônico. O exílio babilônico está mencionado ainda no capítulo 44, versículos 26 a 28 do profeta Isaías. O rei Ciro então conquista a cidade da Babilônia no ano 539 aproximadamente antes de Cristo e baixa um decreto de repatriação judaica para o povo judeu. Portanto, em um contexto pós-exílico, no meio dessa repatriação, Deus está usando o profeta Isaías em profecias aqui nesse texto para falar que ele promove a paz, que ele cria a paz, que ele forma a paz para o contexto de Judá. Ou seja, essa paz seria então a repatriação dos judeus, a repatriação de Judá, trazendo eles de volta à sua terra no período pós-exílio. E quando Deus usa a expressão eu crio o mal, é para os babilônios ali no contexto de exílio. 605 a.C., 597 a.C., 586 a.C. e 582 a.C. No entanto, nós sabemos que de forma profética o texto também se aplica na questão da soberania de Deus em seu poder excelso, em seu poder glorioso. A questão da teodiceia é fundamental aqui nesse texto, não tem como fugir dessa questão aqui nesse texto. Eu quero em rápidas palavras para a gente encerrar, explicar um pouquinho sobre essa questão. 2 coisas de suma importância você precisa entender. Primeiro, Deus não é o autor do mal, Deus não é o autor do pecado. Todavia, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas sempre andam juntas. São 2 coisas inseparáveis. Soberania de Deus, ou seja, Deus é soberano, responsabilidade humana, ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos próprios
atos, mesmo Deus sendo soberano em seu poder e em sua glória. Dentro dessa premissa, nós teólogos dizemos que Deus, ele pré-ordena o pecado, mesmo não sendo ele o autor do pecado. O homem é o autor do pecado. O homem é condenado pelas suas próprias ações pecaminosas, e Deus sendo ele pré-ordenando o pecado. Eu sei que para muitas pessoas que irão comentar aqui, isso não tem lógica, isso não faz sentido, porque em vídeos tão pequenos como esse, não dá para você explicar o grande mistério da Teodiceia. Isso é necessário muito estudo, por isso eu recomendo você estudar conosco em nosso seminário teológico, e você vai aprender melhor. Mas basicamente, a soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Esse é o grande lema. Ou seja, Deus ordena todas as coisas, todavia ele não é o responsável moral pelas ações e pelas decisões humanas. Mesmo estando ele controlando todas as coisas, a responsabilidade humana não exclui a sua soberania, e a sua soberania não exclui a responsabilidade humana. Parece não ter lógica, mas não tem lógica mesmo, por isso que é teológica, por isso que é teológico. É a lógica de Deus e não a lógica do homem. A mesma coisa da Trindade e da divindade de Cristo, sendo ele o Pai e o Filho ao mesmo tempo. Isso é teológico e não lógico dentro da racionalidade humana. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, Deus, ele é soberano. Deus não é o autor do pecado, mas responsabiliza o ser humano pelas suas ações pecaminosas. Deus não participa do pecado humano, mas ele triunfa com sua graça e com sua misericórdia, e também condena pecadores de acordo com sua justiça e beneplácito da sua própria vontade, porque Deus, ele é soberano. Espero ter respondido, pelo menos que de forma básica, essas perguntas na sua mente a respeito da Teodiceia. Se você quiser conhecer mais a respeito de teologia, entender mais essas questões que são complexas sim e precisam de análises mais profundas, venha estudar conosco. Diga aula aqui nos comentários que eu estarei entrando em contato com você para mais informações. Um forte abraço e não se esqueça de compartilhar com seus amigos.